E aí, galerinha do canal do Papo de Onça, estamos em mais um Café com as Onças, esse quadro que trata de assuntos específicos relacionados ao empreendedorismo que podem te ajudar no teu crescimento profissional ou pessoal. E hoje a gente ainda tá, nesse clima de Dia das Crianças, já estamos em clima de Dia das Crianças, e o nosso presente hoje no nosso Café com as Onças não é para as crianças, é para as mães, né, amiga? É, para as mães e para os pais, trouxemos hoje uma psicóloga que trata infanto-juvenil e faz terapia familiar, Bianca Gemac. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Bianca. Prazer. É um prazer poder falar de educação, de família, sempre é bom. É. Isso aí. E olha, gente, é um assunto muito pedido. Quando a Thaís veio, foi assim, todo mundo, nossa, precisava muito escutar isso. E aí, como a gente está aí no mês das crianças, na semana do Dia das Crianças, especialmente, vai ter vários especiais aqui no Papo de Onça, e a gente não poderia deixar de tratar assuntos de extrema relevância para ajudar a gente aí a lidar com essa nova geração que está vindo, né, amiga? Isso aí. É isso mesmo. Conta pra gente, Bianca, assim, as crianças hoje em dia, quais são os problemas que você mais trata lá no seu consultório? Olha, quando falo assim das crianças, né, eu acho que eu me deparo com mais desafios dos pais lidarem com as demandas das crianças do que exatamente as crianças. Por isso que lá no consultório, meu protocolo de atendimento eu já começo atendendo primeiro os pais. Primeiro eu faço algumas sessões com os pais, de orientação de pais, para justamente ensinar ferramentas para esses pais lidarem com os desafios que tiverem que lidar no sistema familiar, né, das crianças, em várias fases de idade, em vários processos que são vividos em escolas e em outros ambientes. O meu olhar sempre foi, desde quando eu me formei, é um olhar sistêmico, então eu não tenho como olhar a criança individual, eu olho a criança no sistema dela, nos sistemas dela. Então é ela no colégio, é como ela está no colégio, então eu abraço o colégio junto, eu abraço a família junto, eu chamo, se tiver que ter uma babá que está precisando, eu chamo o babá para poder ensinar também comunicação, ensinar como encorajar uma criança. Então o meu olhar é sistêmico, olho o sistema todo e aí a gente dá suporte também, né, para os pais, nessa lida dessa educação que ensinar habilidades de vida não é uma coisa tão simples, mas é necessária. Isso. E a gente vem de um processo que a gente não se conhece. E aí a gente quer ensinar para os filhos que tem uma personalidade que vem de uma geração completamente diferente da gente, como a gente aprendeu. E aí eu acho que é um grande embate, uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Eles, primeiro que antigamente a gente sabia o que os nossos pais falavam, o que os nossos amigos falavam, bem mais velhos. Hoje, muito novos, a gente tem conhecimento pela internet de absolutamente tudo que a vida tem. Tipo, é uma enxurrada de conhecimento e informação muito novos para poder absorver e entender, né, como o mundo funciona. E aí eu acho que a dificuldade dos pais só aumenta, né? Sim, é verdade. Eu sempre digo assim que a gente, de fato, quando a gente fala de educação, a gente tem a ousadia, enquanto eu sou mãe também, né, tenho um casal, mas a gente ousa arriscar a dizer que sabe tudo dentro da maternidade. E a única coisa que a gente estuda quando a gente engravida, pelo menos nós, eu não sei vocês, é aquelas coisas, né, do melhor conforto, como é? Bebê conforto, como é que vai dormir? Como é que troca? Você vai se engasgar? Como é que melhores acessórios? E sobre educação, é muito difícil chegar a um pai que tenha estudado sobre educação. Imaginem, a gente se forma, eu me formei em psicologia, fiz 6 anos de faculdade, estou agora terminando mais uma pós-graduação, quer dizer, eu não paro de estudar para a minha atividade, como que para ser mãe, como para que ser... Eu vou achar que só o que eu recebi dos meus pais, e óbvio, foi muito importante, porque o que a gente recebeu de fato tem um significado, mas a gente precisa hoje se questionar se o que o nosso filho hoje precisa daquela abordagem lá de trás, como a gente pode se atualizar para hoje ter uma relação mais horizontal, mais de diálogo, mais respeitosa.
de escuta. Então, de fato, tem ferramentas práticas que dá para a gente desenvolver uma relação mais saudável em casa. Né? Não que a gente não tivesse lá atrás, mas, por exemplo, respeito era muito falado, mas de cima para baixo. Né? Era num modelo mais hierárquico. Eu sou mais velho, né? tem que me respeitar. Mais velho, eu respeite sou o pai, os mais velhos. Eu falei, pronto, né? Respeite os professores, e eu acho que tem que ter o respeito, mas hoje a gente quer que um filho saiba se posicionar numa sala de aula quando se sente desrespeitado. Como que a gente ensina isso sem que falte com respeito? Que tenha uma comunicação de fato positiva, que tenha uma comunicação respeitosa mesmo. Tu achas que os pais hoje, em geral, assim, pelo que você acompanha, são mais conscientes, criam de forma mais respeitosa os filhos? Porque também a gente escuta muito, porque essa geração não tem respeito, não tem disciplina, porque antes era assim, hoje, né, escuta muito, criança... Vive numa bolha, eu falo muito O que tu achas, assim, por exemplo, dos nossos pais em relação ao que nós somos pais hoje, né? Hoje, o que eu percebo que chega muito, e eu fico muito feliz de fato, porque chegam muitos pais querendo aprender. Né? No início da minha trajetória profissional, assim, chegavam só as crianças. Então, olha, quero que tu dê um jeito nele, na criança. Hoje chega muito assim, me diz onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, me ensina. Né? Então, e aí é óbvio, né? A gente faz todo um processo de orientação, mas faz indicação de leitura, de vídeos, para poder realmente a família embarcar. E eu não chamo só a mãe, entre o pai e a mãe, então cada vez mais os pais também estão se fazendo mais presente. O pai está se fazendo mais presente. Pois exatamente. Eu fico muito feliz, porque de fato eu tenho recebido mais pais. Eu tenho pais, por exemplo, de crianças muito pequenininhas que às vezes eu nem chego a atender a criança, porque só a orientação de pais já é o suficiente, porque muda o sistema, muda a abordagem, muda como que estão lidando em casa e a criança deixa de manifestar aquele comportamento desafiador, né? É interessante ponderar nessa tua fala que essa quantidade de informação que vem para encher a cabeça das crianças é uma oportunidade para a gente também absorver informação. Porque eu tive 2, eu não tinha tempo para super proteger ou para fazer aquilo. Não, era as 3 porradas tudo, porque estava terminando o trabalho de uma, já vinha o trabalho da outra. Como fazer tudo, faça tudo mal feito. E aí eu não fiz mal feito. O que é que eu fiz? Eu fui pra internet na época, tinha aplicativo, acho que era o Baby Center, não sei se é isso, acho que era isso. Tinha um Baby Center. Baby Center, tinha livros, e tinha muita informação na internet. Então o que eu fiz? Eu busquei a cada fase, porque aí vinha, né, a fase do, como é? O terrível não sei o quê. Mas antes desse daí vinha o dos meses, que era do crescimento, pico de crescimento, né? Dos marcos de desenvolvimento. Marcos de desenvolvimento, isso. E aí, a gente sabe que a cada fase da criança, ela vai evoluindo um pouquinho e ela tem que estar dentro daquela evolução para poder ver se precisa de algum tratamento. Enfim, né? Era o que, pelo menos, foi o que foi passado na época. E aí, eu ia lá no Baby Center, tinha. Nessa fase, seu filho começa a olhar, a pegar. Nessa fase, seu filho começa a sentar, engatinhar, enfim, né? E aí, o que eu fazia? Eu lia e estudava o que a cada mês ou a cada trimestre cabia aquela fase. E aí eu ia fazer estímulos. Então eu chegava à noite, eu não trabalhava o dia inteiro, então eu chegava à noite, eu ia, antes de dormir, fazer aqueles estímulos na criança, nas meninas. E o que aconteceu? Graças a isso, eu acho que eu foquei muito, que deu certo. Então elas sempre tiveram dentro da fase lá de desenvolvimento delas, e em cada processo que elas passavam os terríveis 2 anos, desde de quando elas foram escrever, ler, eu tive o cuidado de estudar e aprender. E ter uma fala com elas, assim, por exemplo, a primeira vez que foram no dentista, explicar, olha, a gente vai entrar numa sala, a pessoa vai estar toda de branco, e vai ter um barulhinho zzz, não sei o que, e ela vai abrir sua boquinha vai ficar aberta há muito tempo, mas se cansar, pode... Quer dizer, eu narrei tudo. Quando chegou lá, nunca tive problema, e elas vão desde 6 meses, 6 e 6 meses, elas nunca tiveram problema. Primeira vez no cinema,
olha, a gente vai entrar na sala, vai ter uma hora que vai escurecer tudo. Ela chama, não quero ir pra essa sala. Não, vamos voltar pra casa. Aí foram. Aí entenderam tudo lá, não teve problema nenhum. Então eu acho que a gente conhecer também, né, como lidar é muito importante. É muito importante. Primeiro assim, porque a gente passa a não se indignar com aquele comportamento, porque a gente sabe que faz parte do processo. Então, quando a gente olha uma criança que tem uma birra e eu sei que faz parte do processo, eu preciso ter ferramentas para lidar sabendo, com consciência. E eu falo que educação sempre assim, se a gente tiver, de fato, consciência no processo, sair do botão do automático mesmo. Porque o botão do automático, a gente fica incomodado com o externo, fica colhado com quem está olhando, quem está vendo, a tolice, que vão dizer. Até porque a gente atribui a responsabilidade muito para... Sempre é a mãe, né? A culpada por aquele comportamento. Exatamente. Né? Então lá no consultório, calma, ninguém é culpado. Vamos olhar e entender qual é o processo de desenvolvimento e qual é... Aquela fase está pedindo aquilo, como a gente vai autorregular a criança nessa idade, como a gente vai conectar com a criança nessa idade. E pelo menos eu, quando vejo uma cena assim de fora, a criança se jogando no chão, já passei de dentro também. Mas de fora, quando eu vejo, e aí quando eu vejo a mãe perdendo a cabeça, gritando, às vezes puxando, né? Sim. Pra mim é muito mais feio aquela cena se a mãe tem uma reação... que eu não concordo, digamos assim, e que eu já tive também, óbvio, né? Do que a mãe que tem aquela paciência, ou que não se preocupa com algum escândalo, e se preocupa de fato, né? Ou que não faz nada, que naquele momento não consegue tomar, mas pelo menos não bate na criança. E a gente se indigna, né, de ver uma mãe perdendo a cabeça. E claro, a gente não sabe como foi o dia daquela mãe, em que estado de estresse ela está. Mas às vezes o estresse é pela causa externa. Ela quer sanar para não incomodar os outros. Mas a reação dela vai incomodar mais do que a birra da criança, digamos assim, né? Exatamente. Acho que esse é um exercício, a gente poder ser empático com uma mãe, de todo mundo, né? Todo mundo. Da mãe que está vivendo, de quem está assistindo. Porque eu vou falar para vocês, eu, por exemplo, eu tenho um certo descontrole com crianças chorando. Eu tive 2 que choravam muito. Então, isso é uma coisa que me deixa muito nervosa. Dentro de mim, é uma coisa minha, entendeu? Então, não que eu fique julgando, mas eu fico tentando, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Sim. Como é que eu posso resolver? E quando é comigo, eu fico na mesma posição, só que muito mais descontrolada, porque eu quero resolver para não incomodar as outras pessoas. Porque, infelizmente, o mundo, ele não facilita também, né? As pessoas realmente olham um cara torta pra ti, já começam a julgar, essa mãe não tem pulso com o filho, começa a fazer críticas, e o próprio olhar, o comportamento das pessoas te deixa ainda mais nervoso com aquela situação. Piora a situação, né? Não só os pais, como a criança também fica constrangida, exposta, né, tudo mais. Sim, todo mundo fica olhando, né, muito chato. Mas tu sabes, assim, que como mãe de 2, né, que não são gêmeas, na primeira, eu tenho uma teoria, que os pais educam melhor o primeiro filho. Tenho essa teoria e eu vivi na prática. Por quê? Quando eu tinha só uma, e antes de ter, eu estudava disciplina positiva, eu li Augusto Cury, eu cheguei a estudar um pouco, me preparar para aquilo. E quando a minha filha fazia birra, eu me abaixava, olhava nos olhos, eu tinha toda essa paciência, era só uma. Na segunda, eu nunca fiz isso. Embora eu já tivesse estudado, eu já sabia como resolver, mas a demanda de 2 não me permitia ter esse tempo, porque eram 2, então era, sai daí, já era no berro, né? E aí hoje eu procuro me controlar, mas eu vejo na prática. Às vezes que a minha filha mais velha se jogou no chão, por exemplo, eu conto no dedo. E em todas as vezes eu tinha colocado ela numa situação que ela estava muito cansada, foi em viagem, no dia todo andando, ou foi no dia da apresentação do balé, que passou o dia na coxia. Ela tinha motivos para fazer aquilo, ela estava extremamente esgotada. Já a menor, não. Por muito menos ela faz. Em situações que ela não está em estresse, né? E aí eu vejo isso na prática. E depende, claro, como a gente estava até conversando antes, é muito chato a gente culpar a mãe sempre. Até porque eu sou mãe, eu sei como é chato ser culpada toda vez. Mas se você for ver, é uma reação ao seu comportamento, a forma como você está lidando com aquela criança. Que, claro, ninguém é perfeito. A gente tem, como eu disse, né? Com uma, era mais fácil para mim fazer. Para eu sentar, conversar. Com 2 já me exige uma paciência dobrada, no mínimo, né? Por isso que é legal, Toia, a gente saber que educação é autoconhecimento.
é o investimento, é o quanto eu invisto em mim também. É o quanto eu cuido de mim também. Porque para educar eu preciso estar bem. Para educar, não é porque não é na rotina do dia a dia, é porque no dia a dia a gente, naturalmente, os pais, eu me incluo, porque eu faço parte disso, é natural, nós temos nossos estresses, nossos aborrecimentos, então a gente chega em casa e se a gente não tem consciência e não sabe escolher o melhor momento para educar, a gente passa como um trator diante de um desafio de comportamento dentro de casa. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é de fato para a gente saber quais são os gatilhos que nos disparam e que a gente não tem gestão, que a gente precisa se recolher, que a gente precisa se autorregular. Eu só consigo ajudar uma criança a se autorregular, ou um filho a se autorregular, se eu sei também me autorregular. Eu tô desregulada completa, não dá. E se autorregular é a capacidade que você se coloca de tomar as melhores decisões. As melhores decisões, elas nunca acontecem quando você está irritada, quando você está chateada, quando você está aborrecida, quando você está com raiva, quando você está sob pressão, né? Cansada. Você nunca vai tomar a melhor decisão. Eu lembro uma frase que eu li na época, né, que amamentava, nunca tome uma decisão de madrugada, né, porque você está sobre um estado de pressão, de cansaço, e realmente se você esperar de manhã, tudo vai ser mais fácil, né, quando você conseguir ter um tempo. Assim também as crianças, a gente pode dar o tempo para que a criança se autorregule. Porque se a criança está lá com o cérebro lá todo agitado e eu quero fazer intervenção para fazer com que ela entenda, melhorar aquele comportamento, fazer ela raciocinar numa hora que o cérebro dela não está pronto, a tendência é que ela vai reagir ou fugir daquela situação. Ela não vai ter escuta. É diferente, vocês podem prestar atenção, se vocês pararem para conversar com as filhas de vocês, no momento em que elas estão legal, que vocês estão também bem, flui a conversa. Vocês conseguem fazer com que elas raciocinem. Sim. Porque a ideia da educação é essa. Eu falo muito para os pais que chegam lá no consultório. Nós fomos criados em dar muita informação. Faça isso, não faça aquilo. Tá errado, tá certo. Faça isso, isso, isso. Diga isso, isso, isso para sua avó. Vá lá, faça isso, isso, isso. Hoje, a gente precisa estimular muito, não é hoje, sempre, eu acho que a gente já devia ter sido estimulado, mas hoje a gente tem ferramentas que estimulam a criança a raciocinar, a pensar. Na nossa ausência, ela precisa pensar, ela precisa raciocinar. Então, a gente acaba tendo que perguntar mais, abrir espaço de escuta para ajudar a raciocinar. Antes, adolescentes, meus são adolescentes agora, na fase da adolescência, a gente precisa cada vez mais estimular esse pensar. Se não tem um espaço aberto em casa para que eles possam dizer o que pensar, ainda que seja algo que você não concorde, onde é que ele vai dizer? Como ele vai construir esse pensar? E esse pensar é muito, de fato, me diz o que você pensa sobre isso. E a gente poder aceitar o que ele pensa, não necessariamente concordar, mas a gente precisa primeiro estimular ele a falar. Isso. Depois a gente diz o que a gente pensa. Porque se eu penso o contrário do que ele está me dizendo, ou ele pode ser que ele bloqueie, ele não queira ser censurado por mim. O adolescente, ele acaba tendo esse medo da censura, porque culturalmente o adolescente, ele é desqualificado no sentido de é uma fase difícil, é uma fase chata. Tá naquela fase. Culturalmente já tem um julgamento da sociedade. Já sabem que é a pior fase. Entendeu? Tá nem perto. Imagina eles entenderem que eles estão numa... é o nome que a gente usa, né? Entendeu? Então, adolescente é algo que a gente precisa, se a gente abrir espaço, nossa, eles trazem coisas tão legais, a gente constrói coisas. O que você acha disso? O que você pensa isso? Uma reportagem, a gente pode dizer, o que tu entendestes? Eu não preciso já ficar dizendo, olha, tu vistes o que aconteceu, não vai fazer isso. Em vez de raciocinar, eles vão estar sendo reprodutores da nossa opinião. Eles vão estar repetindo a nossa... Ou vão fazer tudo ao contrário, escondido, né? Exato. Por isso que eu acho assim, que a gente precisa em todas as idades, mas a gente precisa construir vínculo com os filhos. O vínculo é a chave da relação. Vínculo é a qualidade da relação, é o quanto esse filho pode errar e trazer para casa. E ele não vai ser massacrado,
ele não vai ser, a gente vai trazer, e não é que vai passar a mão na cabeça, mas o foco vai ser a solução do problema, o foco vai ser ele pensar como pode dar certo da próxima vez, o aprendizado, focar no positivo. O quanto esse jovem ou essa criança pode trazer o erro, é o que vai garantir isso, é a qualidade do vínculo. A criança e o jovem, principalmente o jovem, que não tem vínculo com pai e mãe, corre perigo. Porque ele busca vínculo fora. E esse vínculo fora é um vínculo que a gente não tem acesso. Não vai saber o que está acontecendo. Não né? sabe o que está acontecendo. Então, investir no vínculo, investir na relação, na qualidade da relação, ela é fundamental. E Bianca, e me conta, castigo funciona? Chegou com fiz errado. Aí já sentei, olhei nos olhos, toda a minha disciplina positiva foi utilizada, fez de novo. Minha filha, eu entendo que está Eu entendo que você não está no momento, vamos refletir, você precisa de um abraço, tem essa, ela precisa de um abraço. Funcionou naquele momento, aí a criança repete. E tu pergunta também em relação ao adolescente, né? Falei para não ir para tal lugar, foi, escondido, digamos assim. Quem nunca, né? Vou dormir na casa da amiga, foi pra festa. E aí, o que a gente faz com... Claro, deve ter um diferente para criança e para adolescente, né? Mas dá uma dica aí. Olha só, limites, eles são importantes. Criança pede limite, adolescente pede limite, né? Limite precisa ser dado. É muito confundida a educação positiva com permissividade, com algo assim. E não tem nada de permissivo, né? Pelo contrário, é uma educação que eu digo que a gente precisa ter como prioridade o respeito da comunicação e o respeito da relação mesmo. Então, assim, quando tu me falas do castigo, da palmada, do castigo, do deixar, eu fico pensando assim sobre o que eu ensino. Não, palmada não, eu nem cogito, tá? Palmada, assim, eu realmente nunca bati. Eu digo assim, você fez isso, então você vai ficar, por exemplo, 2 dias sem fazer tal coisa. A questão é que é importante... Dá uma consequência. Acho que a consequência é diferente do castigo. Porque o castigo requer um sofrimento. Eu quero fazer ele sofrer. Sobre o que eu ensino com o castigo? Essa é uma pergunta. O que eu estou ensinando? Se eu entendo que o erro ele é algo que eu preciso trazer para casa como uma forma da gente focar no aprendizado, na solução, eu preciso continuar com essa minha linha. Agora, se eu vou punir, sobre o que eu estou ensinando. Entendeu? Então, eu acho que a consequência ela é necessária desde que a gente faça algo que seja relacionado, que seja respeitoso, que seja dialogado, que seja... O limite ele precisa, o não ele precisa vir. Né? Então, por exemplo, às vezes você deu um exemplo agora, fez um negócio, eu tirei o celular por 2 dias. O celular tem alguma coisa a ver com o que ele fez? Porque se não tiver nada a ver, ele pode parar de fazer para conseguir de volta o celular. Olha, eu tô escutando a fala de vocês aí, quando a Toya falou, disse que ia pra casa de uma amiga e ia pra uma festa. Eu tenho muitas críticas à criação da minha mãe, tá? Porque nem vem ao caso explicar essa parte, mas ela me deu muita liberdade com limite. Então eu nunca fiz isso. Eu nunca saí escondido. Por mais, absurdo, né, pra minha geração, que todo mundo fez, eu não fiz, porque tudo que eu queria fazer, ela me deixava fazer. Mas ela ia, por exemplo, eu quero ir para um show, mãe. Ela trabalhava o dia inteiro, ela ia caindo de sono. Ela dizia, olha, você tem esses 4... como é que chama o nome disso, gente? Espaços. Esse espaço aqui, esses 4 lajotas aqui, enfim, pra você ficar. Você pode assistir o show, namorar, fazer o que você quiser. Aqui, na minha frente. Ela ficava, sei lá, no camarote, numa coisa me assistindo. E quando eu falar pra ir embora, nós vamos. Tudo bem? Tudo bem. Eu cumpria.
Ah, mas eu não queria. Eu sempre fiz, então eu fui pra Meu tudo. pai fazia isso, mas eu não queria. Eu não deixava de ir, eu não tinha um show. E o meu pai é super aborrecido, porque essa menina tem 13 anos, vai pra show, 14 anos, é um absurdo. Eu sempre regulada por ela. Então eu ficava com as minhas amigas, eu curtia, fazia tudo, sempre com aquela limitação. E isso trouxe muitas consequências positivas pra minha vida. Primeiro, porque eu não fiz as coisas erradas que todo mundo fez, porque eu não precisava fazer. Eles me davam esse limite. Meu pai me ensinou a beber. Eu tava terminando a minha faculdade, eu não bebia sem ele. Porque eu dizia, eu bebo com meu pai. Ele paga minha bebida, por que eu vou gastar meu dinheiro pra beber? Não bebia, só bebia com ele. E a gente tinha um relacionamento muito bacana, assim. Eu ia pra festa com meu pai, ia pra barzinho com eles. A gente curtia muito isso, aprendi a viver isso com eles. Então, tem muitas coisas da criação dos meus pais, que eles me deram, que eu levo pra minha vida, que eu acho muito importante, sabe? Eles me ensinaram a... Não sei se não é ser adulta, mas ser responsável desde cedo. Então eu tinha muitas responsabilidades na minha casa, na nossa vida, na nossa família. Eu era ouvida, muito ouvida. Meu pai, inclusive, era um cara muito tímido, então tinha muita coisa que ele não tinha coragem. Eu até falei em outro episódio isso, né? Ele não tinha coragem de falar algumas coisas, então ele me levava embaixo do braço pra eu falar, porque eu sempre falei muito. Então, eu fui ouvida, eu fui respeitada, tanto que eu tive um desenvolvimento muito grande, amadurecimento muito grande. Não sei se antes do tempo, se é o caso disso, se isso é bom, se não é, mas pra minha vida fez muito bem. Em contrapartida, eu tenho um irmão mais novo que não teve nada disso. E ele, tipo assim, tá amadurecendo agora, tem 34 anos, agora que ele tá amadurecendo. Mas tá vendo como os pais criam melhor o primeiro filho do que o segundo? Mas exigem mais também, né? Exigem mais. Isso é fato. Exigem mais. Exigem É mais. verdade. Os primeiros filhos são sempre mais... São mais exigidos, isso é fato. Olha só, deixa eu te falar. Eu acho que essa questão que você... Eu não sei. Posso fazer? Pausa. Olha só, o que você está falando é muito importante porque é uma construção a educação. Quando acontece um episódio desse de fugir, a gente precisa parar para ver onde é que não está se encaixando alguma coisa. A gente precisa parar para ouvir por que a necessidade. Se eu só focar, tu não vai mais sair, eu perco a oportunidade de resgatar uma relação onde está a falha aqui na nossa comunicação. O que impede para que você diga a verdade para mim? Como vai ser da próxima vez que você quiser sair? Como é que eu vou, que vai garantir a minha segurança, a sua segurança? Como eu vou ficar segura agora? Como nós vamos nos relacionar a partir de agora, a partir deste episódio? Então tem uma série de coisas que a gente precisa questionar e conversar com a intenção de modelar um novo comportamento, quando acontecer novamente algo que você tiver vontade de fazer, de sair, aí obviamente vai dar para os pais se questionarem. Será que eu sou autoritário demais? Será que ele tem espaço para dizer que quer sair de madrugada? Será que ele tem espaço para... Então, é aprendizado para o sistema todo. Obviamente, aquelas coisas assim, ele não faz dever de casa, não faz a tarefa de casa, não faz. Quando você terminar de fazer, você vai para o aniversário à noite. Poxa, não fez, filho, você decidiu ficar em casa hoje. Foi uma consequência, ele decidiu ficar. Porque se ele quisesse ir, ele teria feito. Então você decidiu ficar. Porque é isso, a gente precisa desenvolver a autorresponsabilidade. Porque a punição, ela responsabiliza o pai, eu puni. Então você está aí de castigo por quê? Porque a mamãe me deixou. A mamãe que é uma chata. A mamãe que... O problema é a mamãe. Quando a gente faz a criança raciocinar e entender a consequência, a responsabilidade é dela. Você escolheu não ir para o aniversário. Você escolheu ficar sem celular. Porque o celular estava atrapalhando o estudo. Então, a consequência ela deve acontecer, mas a gente precisa saber que a consequência ela é responsabilidade muito mais
da criança, do adolescente que está se construindo. Obviamente, quando eu estou falando de criança pequena, a gente está falando sobre isso para que ele, nesse processo de desenvolvimento, ele vá aprendendo. Preciso repetir, repetir, repetir. Educação a gente repete muito, não é verdade? Sim. Quantas vezes vocês falam a mesma coisa? Né? Porque a criança, de fato, aprende por repetição também muitas coisas, né? Então, é sobre o quê? Tem uma frase da Magda Gomes Dias, que ela é portuguesa, ela diz assim, palmada e castigo é a lei do menor esforço. Porque é muito mais fácil eu colocar de castigo. É difícil parar, conversar, ver onde é que está, onde a rota se perdeu, onde a nossa comunicação está truncada, como é que está a nossa relação. Como está nosso vínculo? Como é que está? Por que isso está acontecendo? Demanda tempo, demanda investimento, demanda entrega, demanda você parar a sua rotina para cuidar daquela relação. Então, é mais simples a palmada e o castigo. A palmada, de fato, nem cabe, né? O castigo ele é mais questionado no sentido como só que o que é confundido com a consequência? Porque o castigo, às vezes, ele imprime um sofrimento, né? Tu vais ficar tanto tempo sem... A gente dá um tempo que a pessoa já até melhorou e aí ou a gente não sustenta o tempo e fica no descrédito, ou a gente precisa sustentar mesmo sem ele, sabe? Então, a consequência ela é imediata. Né? Quebrou o vaso, vamos limpar. Vamos recolher, pegue lá a vassoura. Vamos lá, recolha. Como você vai recuperar isso? Como você está pensando? Tem que ser relacionado. É bem legal. E falando em celular, eu costumo dar o castigo do celular, porque eu tento que elas fiquem menos no celular. Nenhuma das duas tem celular. É o meu ou do pai, então, claro, só vão assistir quando a gente quiser, porque elas não têm o delas. Mas eu sempre tento que elas peguem menos, cada vez menos no celular. Perfeito. E é remar contra a maré, porque é muito difícil. Então, sempre todos esse celular, porque pra mim, talvez elas até ficassem de qualquer jeito sem celular, né? Então é um castigo que tá até meio vazio. Mas teve uma vez que eu dei uma semana de castigo sem celular, e foi maravilhoso. Elas foram para uma viagem e lá tinha uma criança que era um pouquinho mais velha, então tinha celular, era muito viciada em celular, e elas voltaram viciadas em celular demais. E aquilo estava me incomodando profundamente. Toda hora pedindo celular. E aí elas fizeram uma tolice, eu falei, uma semana sem celular. E foi maravilhoso. Durante 2 dias elas infernizzaram a minha vida e depois elas se esqueceram. Ah, quer ver YouTube? É na TV porque eu consigo escutar, eu tô vendo e tá ali, é mais difícil de trocar e tal. E então é um castigo cômodo pra mim, né? Eu gosto que elas fiquem sem celular, na verdade. Então, mas vamos falar sobre as telas, né? Era isso que eu ia entrar nesse... Então, mas não precisa ser através do castigo. Você só precisa decidir o que fazer e fazer. Eu quero tirar o celular das minhas filhas, ele não precisa estar associado a um castigo. Mas nunca pegar no celular. Não, eu estabeleço as regras. Quais são as regras que eu dou conta? Que seja respeitosa para mim, que não vá me causar sofrimento também. Uma vez na semana? 1 hora por dia? Obviamente, cada um tem a sua faixa etária, tem idade. Sim. Normalmente a gente dá o celular pra gente ficar tranquila, né? Em momentos que a gente precisa, né? Muito mais necessidade. Agora, se a gente aproveita a oportunidade da retirada do celular, que é importante, e não está vinculado a uma punição, mas que de um processo de consciência, vamos observar como você fica sem o celular? Vamos observar como nós vamos ficar sem o celular? Como você vai curtir a sua vida durante uma semana sem o celular? É uma experiência. A gente faz ela perceber a criança. Olha lá como você está. De que você brincou essa semana? Você brincou de tabuleiro? Você desceu para brincar de bicicleta? Se você tivesse celular... Então a gente traz aquilo como um aprendizado. E as crianças realmente deixam o olhar de precisa ser sempre aprendizado, solução, modelar um novo comportamento, no positivo. Porque só a retirada, ela não entendeu o benefício que é. A gente teve um episódio nessa viagem que as crianças todas estavam no celular. Aí eu falei, não, você não vai ficar no celular. Aí elas enchendo o saco. Aí fala pra mãe da outra que tava no celular, não dá pra tu pedir pra ela ficar no celular, tá vendo que a Toya não tá deixando? Aí ela tirou do celular.
Aí as crianças estavam todas no celular, foram pular corda, foram tomar banho de piscina à noite. Aí foi o melhor dia da viagem. E eu sempre lembro desse dia. Te lembra aquele dia que tu queria ficar no celular? Olha, foi o dia que tu tomou banho de piscina à noite. Foi o dia que tu pulou corda. Foi o dia que tu fizeste... E realmente as crianças hoje perdem. Às vezes querem tanto ficar junto, aí estão todas no celular. Exato. E assim, as minhas filhas não brincam online, não falam no WhatsApp, elas não sabem, pelo menos não... Então não estão interagindo nem, porque às vezes até interagem, né, no jogo Sim. e tal, mas não é o caso. E isso é muito... Tem assim, algo que vocês orientem de tanto tempo de tela para cada idade? Tem isso ou não? Depende tem da as faixas realidade. etárias de até 2 anos, 5 anos. Nada. Sugiro nada. Mas televisão Entendeu? pode, ou não? Nem televisão. Eu sugiro que não tem necessidade. 2 anos, nada. Não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. A necessidade Não dos tem pais. necessidade é dos pais. Esse é o ponto. É. A necessidade é dos pais. E a gente, quando tem consciência disso, ok, eu vou assumir o risco disso. Sim. Eu não digo, eu não consigo. Eu não digo, ele não sai do celular. Eu coloco responsabilidade nele. Hoje em dia acontece muito isso. Os pais têm medo de assumir a sua condição e colocar a responsabilidade na criança. Não, a criança é uma criança. Se você não quer o celular, tira o celular. Agora, obviamente, é como nós usamos o celular. Porque hoje em dia o celular não é um vício da criança. Os pais também estão Não, muito é um vício viciados. nosso, com certeza. Então, como nós usamos o celular? E é muito complicado. Não uso o celular, eu passo o dia no celular. E às vezes a gente passa o dia no celular por uma necessidade, né? A gente, por exemplo, nós dois trabalhamos com a internet, eu tenho uma loja. Então, às vezes, de verdade, eu tô trabalhando. Mas ela talvez não saiba identificar isso, né? Que eu tô trabalhando no celular. E às vezes o nosso trabalho é no Instagram, porque a gente trabalha com isso. Não, E é muito complicado. No escritório também. Eu faço muita coisa no celular, consigo resolver, demandar Aí, como coisas. tu fala pra criança? Pagar, muitas coisas. Outro dia, eu não sei se foi as 2, ou eu lembro que foi a Bianca que falou. Ela foi comigo pro escritório e eu fiquei resolvendo as coisas no celular, porque como eu fico na rua, eu tô tão no automático que o computador tá na minha frente, mas se eu vou resolver logo aqui, eu já faço logo aqui. Então eu fiquei com o computador e ela sentada na mesa, né? A gente ficou na sala de reunião do escritório. E ela, mãe, eu não sei por que você veio pro escritório se você tava fazendo tudo no celular. Tipo, você ficou com a cara no celular o tempo inteiro. Aí eu falei, com certeza é uma expressão que tu usa, né? Tu tá com a cara no celular. Eu falei, filha, a mamãe tava trabalhando, só que o trabalho dela, boa parte eu consigo executar no celular. E eles não conseguem compreender, porque pra eles é uma brincadeira. É só diversão. Né? É diversão. É isso. Então, a família tem que se rever também. O uso do celular. Porque às vezes não é só para trabalho. Fica lá no Instagram. Não, aí a gente tá trabalhando, aí chega uma mensagem. Aí chega, tu então, vai dar uma atualizadinha lá no Instagram. Exatamente. E a qualidade do tempo que a gente precisa falar sobre isso com eles. Qual é o momento que a gente está em casa, que a gente está junto, que você está no seu quarto, que cada um está no seu quarto. Essa questão da tela, se a gente trouxer cada vez mais a consciência, eles vão aprendendo, mas eles ainda não têm dimensão dos prejuízos que a tela traz. Eles não têm dimensão. Então, quem tem dimensão somos nós adultos. Então, nós não podemos esperar que eles tenham um nível de compreensão do prejuízo que aquela tela vai fazer. Não. É claro. Mas a gente tem que mostrar, né? É jogo, né? Uma época, meu filho estava jogando videogame, ele era menor, e jogando, e era épocas assim, onde eles jogavam, interagiam, eu sabia exatamente com que eles estavam interagindo, mas eu via que ele ficava muito irritado, muito chateado, muito ansioso, aborrecido, muito agitado. E eu comecei, olhe como você tá. Olhe, preste atenção como você fica. Olhe, veja. Não, tô bem, mãe. Sabe assim? Não, filho, respira. Aquele alerta, olha assim, né? E aí eu fui fazendo essa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver, olha como você tá. Ele ficava muito mais sensível. Então, quando ele era menor por qualquer coisa, aí ele chorava com mais facilidade. E eu sentia que era o excesso. E eu fui trazendo uma consciência para ele, disse, filho, vamos fazer o seguinte, a gente vai experimentar 1 semana e você vai poder sentir no seu corpo a diferença. E nós dois vamos estar nos monitorando para que eu possa te mostrar como tu está. Ele passou 1 semana onde ele chegava feliz, alegre, sabe, assim, rindo, muito mais no nosso quarto, muito mais vindo em direção a gente, né?
E aí eu ia todo dia pontuando, olha ele aqui no meu quarto, vem cá, delícia. Aí eu vi, olha ele sorriso gostoso. Você tá percebendo, filhão? Olha como você tá, você percebe? Não, mãe, é verdade. Aí ele foi crescendo, depois uma vez ele me ligou, eu estava no consultório, ele disse, mãe, eu preciso de ajuda. Eu tô começando a ficar irritado e eu preciso diminuir o jogo. Não, e o jogo vicia demais. E aí ele começou a ter videogame? consciência. Hoje ele tem total consciência do tempo que ele fica. Ele negocia comigo, ele negocia. Hoje em dia ele já está assim tão tranquilo para gerenciar isso, mas foi muito treino. Foi muito treino. Ele já sabe a hora de desligar, ele já sabe a hora que o corpo dele pede, ele já sabe a hora que já deu mesmo, que é o momento de ficar com a gente, porque foi treinado. Eu te confesso que eu não tenho videogame em casa, porque eu mesma, se eu começar a jogar, minhas filhas vão morrer de fome. Eu jogava muito Mario, Nintendo, sabe? E aí teve uma vez que a gente foi pra casa de uma amiga. Tentou você ver minhas amigas depois de pandemia e as crianças estavam jogando. Aí, tia, a gente não consegue passar dessa fase. Eu consigo. Aí eu fui lá. Não levantei nunca mais. Eu nem passava o controle pras crianças mais. Então... É tipo isso. Aí a Marina, minha amiga, falou assim, tu quer levar pra casa, amiga, pra tu jogar? Eu falei, não, eu não posso, é melhor passar fome, eu não vou tomar banho. Porque realmente o jogo vicia, você passa de fase. A gente comprou aquele, acho que era o Nintendo antigo, o mini Nintendo que tinha. Não, eu gosto do tradicional, que a gente assopra a fita e coloca. Então, mas era esse que de antigamente tá vendendo, né? Agora de novo. E aí eu comprei e eu acabei dando para o filho de um amigo nosso, porque não é... Podia ter me dado, mas não recomendo. Mas olha, as telas, o que eu acho? A gente teve o exemplo agora da pandemia, né? O quanto eles precisaram usar, né, para as aulas, né? A quantidade de criança que chega no consultório de adolescentes, principalmente, com isolamento. Se fecharam mesmo nas telas, no computador. Excessos. É muita gente. Inclusive problema de vista, né? Mais cedo. Mais cedo, vista, mas assim, muita. De menos eles estão, de fato, só tem. Eles não sabem mais se relacionar. Muitos jovens não sabem mais se relacionar porque ainda estão no momento dentro do quarto, isolado. Aí dificulta a relação, a interação com a família. Muitos pais chegam, Bianca, não sai do celular, não sai do computador, não sai da rede social, não sai, não para. Isso então, adolescentes. E as crianças que não tiveram interação nenhuma com outras crianças. Exatamente. Mas então, acho que as crianças pelo menos interagiram com os pais, né? Talvez os adolescentes ainda se fecharam mais ainda. Olha, eu acho que os pais tiveram a oportunidade de conhecer também quem não convivia, passou a conviver. E aí... Melhorou não, né? Muitos chegaram para o consultório a partir da pandemia com dificuldades de se relacionar mesmo. Foi. Muitos adoecidos mentalmente, tanto os pais quanto os jovens. Foi um momento, né? Foi um momento muito delicado, mas está sendo muito potencializado pelas telas, porque os jovens estão, de fato, muitos jovens estão isolados dentro de um computador, se relacionando apenas pela internet, crianças também com muita facilidade em celular. Então, assim, eu sempre chamo a atenção que quem tem que ter gestão disso somos nós adultos, que temos a consciência disso. Eles não têm dimensão da gravidade do prejuízo certa, assim, para a criança ter o celular dela. Você já disse que até 5 anos, nada de tela, nem TV, né? Não, até 2, nem TV. Até 2, nem TV. Aí de 2 em diante, televisão. Não é assim, e aí, o dia inteiro, né? O que puder evitar. Porque, olha só, assim, tu me perguntares assim, qual é a idade de uma criança ter um celular? Essa criança sabe usar celular? Essa criança sabe o que ela vai acessar? Essa criança, a gente tem gestão, vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que isso precisa ser considerado. Se eu for só pela idade, tem crianças que... 50 anos, 30 anos. Tem criança que não tem maturidade. Né? Sobre o quê? Às vezes o pai chega assim, Bianca, o que tu achas? A rede social. Jovem que não sabe usar rede social não tem que ter rede social.
E o que é saber usar a rede social? O que eu posto? Qual é a minha intenção? O que eu entendo sobre rede social? O que eu entendo que tem que ser postado? Sobre o que eu quero essa rede social? Tudo isso tem que ser dialogado com a criança. Não só dar o celular, toma o Instagram. O que essa criança vai fazer com o Instagram? Qual a finalidade daquilo, Qual né? a finalidade? Se jovem, até o jovem. Que foto você posta? Quando a minha filha foi ter Instagram, eu ia foto, filha, olha só, vamos pensar aqui. Essa foto aqui, o que essa pessoa quer evidenciar? Você tem que saber, vamos ver os comentários para ver o que chama atenção na foto? Porque ela precisa saber que quando ela posta, ela precisa saber qual é a intenção dela de postar. Quais as consequências vão ter com isso? Vamos ver os comentários? Então, quando você posta uma foto assim, assado, com o que você quer mostrar? Qual é a imagem? O que você quer? Eu preciso que você raciocine antes, para que você saiba o que você está postando. Vamos ver o comentário? Às vezes, meninas que estão postando mais o corpo, ou mais sensualizadas, eu mostrava assim, vamos raciocinar. Vamos ver os comentários, só gata, bonita, é sobre isso que você quer? É isso que você quer chamar atenção? Acho que alguns adultos precisavam dessa conversa também. Então, assim, antes, quando eu abri junto com ela, vamos abrir, mas vamos entender o que é? Vamos entender o que é o Twitter? Vamos entender o que é? Cada rede social a gente precisa falar sobre. E tem uma coisa importante também, de tela ainda, que as minhas filhas estão com puberdade precoce. E uma das... Claro, não é por causa da tela, mas a tela influencia muito, né? A endócrina delas falou que a luz azul, o conteúdo que é exposto, que às vezes a gente não tem controle, e ainda que a gente tenha controle, ele gera estímulos que a gente não sabe aonde vai afetar. Exatamente. E querendo ou não, por isso que tá uma enxurrada. Eu tenho 2 crianças de 7 anos que estão com puberdade precoce e tantas outras que eu conheço, né? Muitas filhas de amigos tendo que fazer controle por causa disso, por causa da alimentação, por causa de todos os estímulos que a gente está vivendo aí no mundo, né? Então, se a gente puder evitar. Então evite, né? O pediatra das minhas filhas tem até um estudo, um artigo que ele escreveu, eu acho que é 180, não sei quantos de centelas, ele tem esse estudo que eu tenho. E eu não comprei, né? E eu usava as telas muito, muito para minha primeira filha comer. Porque ela era muito chata para comer. E eu tentei nutricionista, eu tentei todas as coisas. E aí eu botava a galinha pintadinha, ela ficava hipnotizada e eu tacava a comida dela. E ele falava, mas isso é errado, a criança não sabe o que ela tá comendo. Eu falei, é por isso que eu dou. Tenho ciência. E fazia errado porque eu precisava que a menina comesse, né? E tinha uma época que ela via a galinha pintadinha quando ela nunca queria abrir a boca. E quando ela ria, eu enfiava a colher na boca dela. E ela, sabe como ela já ria assim? Ela nem abria a boca. Imagina. Porque ela sabia que a hora que ela risse... Ou seja, totalmente errada, né? Ciente de que estava errada, fazendo... Eu tô lembrando era consciente. Era consciente, não posso colocar a culpa em ninguém. De uma cena que, com certeza, todos vocês já viram, de uma mãe que chega e o filho tá pra comer, não come, aí ela pega a boneca, espanca a boneca. Aí depois... Tu vai comer? A criança abre a boca. Nem sei o que é pior, né? Então, realmente, não só os adolescentes, como os pais estão adoecidos. Todo mundo precisa se tratar, não é, Bianca? Porque é aquilo, a gente vai escolhendo o caminho que é mais fácil. Não pode, mais fácil não é respeitoso às vezes, não é empático. Né? Desenvolver habilidade neles é necessário para a vida hoje. Hoje eles precisam ter habilidades de vida, eles serem empáticos, eles serem respeitosos, eles serem autorresponsáveis. Pensa, eles precisam cuidar deles, a gente precisa ajudá-los. Agora, por exemplo, a gente quer que eles saibam resolver o problema, mas a primeira coisa que a gente faz diante de um filho ter um problema é a gente vai lá, para lá, deixa que você resolver. Deixa que você... Eu abro pra ti, né? Eu faço pra ti. Eu abro pra ti, eu faço pra ti, para lá que eu vou já falar com a tua professora. Não. É oportunidade. Não, eles precisam aprender desde pequenininho, quando aquela criança que coloca um velocípede no canto da sala e a gente vai lá, tira do canto, coloca no espaço maior para ela poder transitar, ela não sabe nem sair da dificuldade. Vamos ensinar ela a sair de lá para quando ela se meter de novo. A gente vai treinando o cérebro para a solução.
Eles precisam ser treinados para dar solução. Foi o problema que eles mesmos criam às vezes. Verdade, olha. Entendeu? E a gente precisa, essa escuta, ela é tão importante. É falar e escutar, né? Quando a gente começou aqui, antes de começar a gravação, a gente estava conversando e na conversa eu identifiquei um problema meu, que gente, quando as minhas filhas foram desfraldar, eu estudei, peguei musiquinha, comprei livro e fiquei lá horas, todo dia de manhã, sentava uma no pinico, outra na privada e ficava contando história, cantando, não sei o que, desfraldei elas, sei lá, 7 dias, 10 dias. Ok. Aí agora, elas estão na fase de aprender a se limpar. O que eu faço? Eu surto. Gente, eu fiz isso alguns anos atrás, como é que eu já esqueci? Quer dizer, eu tô, sei lá, 3 meses gritando com elas, que é um absurdo elas não entenderem que precisam se limpar, entendeu? Enquanto eu poderia ter sentado e ter explicado 2, 3 dias que elas provavelmente já tinham assimilado. Mas realmente a gente fica num automático. Qual é a dificuldade? Tem criança, eu já recebi criança assim, que diz assim, ai tia, eu tenho nojo. A minha filha fala, né, eu tenho nojo. Então, assim, ouvir também qual é a... E aí, o que fala? Eu tenho nojo. Faz? Também tenho, né? E aí? Eu tenho medo do amor, de limpar tua bunda. Não, é natural a gente conectar. Conectar com a emoção dela. De dizer, validar, legitimar, dar importância. Eu entendo que você tenha nojo. Mas... é natural. Cocô é seu, se vira. Eu não posso contar minhas histórias, eu sou extremamente reprovada. A Toia tem que ser e se tratar lá, Fabiana. Ainda assim, a minha filha mais velha é extremamente amadurecida e bem mais sensata que eu. Vou falar igual uma amiga minha, ela já veio assim. Deus mandou. Assim. Deus mandou assim. Pra finalizar, bora perguntar só da birra. Ela já falou um pouco da birra, não, mas eu quero né? saber assim, eu tô no supermercado, a criança quer um chocolate, eu digo não, ela se joga no chão. Sai arrastando pelo pé. O que eu faço? O meu pai falava, vou me embora, virava a costa. E aí, o que eu faço? Sensação vai criar a sensação de abandono. Não pode, não, eu sei que não pode. Quantos anos tem essa criança? Não sei, a minha tem 4, ela já até melhorou. Mesmo assim, a gente precisa, olha só, conectar com a emoção. A parte mais ativa do cérebro da criança é a emoção. Então ela só quer, ela só se joga, ela só vai. A birra, ela é uma explosão de emoção, né? É uma descarga de emoção. Então ela está ali na pura emoção. Não adianta eu tentar fazer com que ela raciocine se ela está embarcada na emoção. Eu preciso conectar com a emoção, validar, legitimar. Eu sei que você quer o bombom, não. Se ela já tiver idade de compreensão, assim, validar, né? Muitas vezes a gente vai precisar retirar do ambiente. E nós precisamos estar dispostos, quando a gente tem criança pequena, de ir embora para casa, muitas vezes, de encerrar aquela para justamente dar um tempo. Eu, por exemplo, já fui várias vezes para dentro do carro, esperar se autorregular. E depois a gente volta. Mas aquele momento de birra, eu tenho que garantir a segurança dela só. Mas eu não vou conseguir fazer com que ela raciocine naquela hora. Ou olhe todo mundo que está vendo, ou preste atenção na vergonha, porque ela não tá, de fato, ela não está nem aí, nem na vergonha, nem nada. Quem está mais preocupado com isso é o adulto. Então, na hora da birra, eu tenho que garantir a segurança dela. Garantir o espaço, a segurança. Tô aqui com você, mamãe vai te ajudar a resolver, mas vou esperar você se acalmar, respire, venha cá. Muitas vezes tem criança que aceita o toque, então os meus filhos sempre aceitaram um abraço, venha cá, dê um abraço na mamãe. Então, tem criança que aceita, tem criança que não aceita. E às vezes a gente só escutar ativamente o que aquela criança está ali chorando já é uma forma de conectar. E eu acho que a conversa também, né, Bianca? Porque eu converso muitas coisas com as minhas filhas que as pessoas olham e dizem, tu é muito doida, por que tu vai falar isso a uma criança? Elas têm total compreensão. Eu acho que, inclusive, às vezes elas compreendem melhor do que alguns adultos. Porque a gente não está falando só das palavras, é o meu tom, é a minha energia, é como a criança recebe tudo aquilo, entendeu? Porque eu estou falando, mas eu tô conectando com a emoção dela. Então não é só sobre o que eu falo. Falar é muito importante, porque eles já vão com aquela escuta. Hoje eu vejo a minha filha falar coisas que eu falar, sabe assim, parece que ela reproduz já.
Porque ela já ouviu tanto. E nas relações dela, ela já faz isso. Então, a gente vai treinando, eles vão absorvendo isso. Mas o objetivo, na hora da birra, é eu ajudar a criança a ficar bem. Organizar as emoções dela primeiro. Depois eu modelo um novo comportamento. Como é que vai ser agora? Meu filho tinha uns 4 anos, quando eu perguntava para ele gostava de comprar. Eu dizia, filho, nós vamos no shopping, mas nós não vamos comprar, você quer ir mesmo assim? Aí ele dizia, não. Aí eu disse, tá bom, você quer ficar na casa da sua avó, tal ou avó tal? Ah, vou pra casa da vovó, tá bom, vamos lá, deixa você... Aí ele demorava muito, ele se arrependia, me ligava. E aí uma vez 4 anos, aí na vez seguinte ele disse assim, não, dessa vez eu quero ir. Eu disse, mas nós não vamos comprar nada. Tudo bem? Aí ele disse, nenhuma coisinha? Eu disse, nenhuma coisinha. Você quer ir mesmo assim? Quero. O que a gente vai fazer lá, filho? Toda aquela comunicação proativa que tu falaste que tu, né, de fazer com... O que nós vamos fazer lá? Nós vamos passear, nós vamos tomar um sorvete, vamos lanchar, mas nós não vamos comprar nada de presente, nada de brinquedo. Tá entendido, filho? Tá entendido. Eu expliquei, combinei, mas nós fomos pro shopping. Quando nós chegamos lá no shopping, passou na frente da loja, né? Aquela loja linda, naquela época era amarela, sozinho. E aí ele olhou e disse, só uma volta, mãe, eu não quero comprar, mas só uma voltinha. Aí eu disse, filho, olha só, vai ser muito difícil você olhar e não querer, porque vai lhe dar vontade. Por favor, mamãe. Eu disse, nós não vamos comprar. Aí nós fomos. Quando nós chegamos, ele veio, obviamente, com um brinquedinho. Eu disse, filho, não vamos levar, lembra? Aí ele se jogou no chão. O que eu fiz? Peguei ele no colo e disse, vi que você tentou. Da próxima vez a gente consegue, tá bom? Vamos pra casa, filho. E eu fui-me embora. Gente, eu acho que eu limito muito as minhas filhas, então, porque assim, elas não têm isso. Então, assim... Nossa, elas não são todas. Não é não ter tolice, esse negócio da... Mas eu acho que, por exemplo, porta de escola sempre tem. Eu nunca compro. Por não dizer que eu nunca comprei no dia do aniversário delas, de algum aniversário. Eu disse, hoje é aniversário, hoje vocês podem escolher o brinquedo da porta da escola. Não, elas nunca pediram... Não, porque eu disse que a gente não vai comprar, porque a gente não vai ficar gastando dinheiro todo dia com isso. E eu vejo meus amigos lá todo dia tendo que gastar dinheiro e se prendendo, e a criança fazendo escândalo. E não tem. Teve uma vez que eu acho que é muito da natureza, assim, delas. Que a gente foi pro circo e elas eram muito pequenas. E o circo, naquela pausa, é pra deixar qualquer ser humano, até eu Tudo passa, né? Eu fico louca. Porque aquele negócio... pisca tudo que é luz, não sei o que, não sei o que. E aí elas viraram e tinha uma menina vendo, e elas são apaixonadas por Ana e Elsa desde bebê. E tinha um brinquedo que abria assim, ficava piscando da Elsa e ela girava, tipo assim, uma bailarina dançando e fazia tec, 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 tec. E aquele negócio era a coisa mais... Eu queria comprar. Porque a minha mãe me ensinou errado. Ela ia comprar o presente do amiguinho e comprava o meu. Eu faço pouco isso. Às vezes, né? Eu nunca fiz isso. Elas vão comprar o presente do amigo, eu não compro nada pra elas. Eu nunca comprei nada pra elas. E a gente lá no meio do circo, todas as crianças comprando, cheio de brinquedo na mão. Elas viraram... Tu sabe o que elas fizeram? O maior movimento que teve? Ela fez assim como... Tec, 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 tec. Ela não teve coragem de dizer, mãe, eu gostei desse brinquedo, vamos comprar ele? Se a tia Toy tivesse lá, amiga, eu te juro, eu fiquei olhando e disse, gente, essas crianças não são normais. Não é, tipo assim, não é que eu queira me... Eu achei estranho o comportamento delas, porque era o efeito manada. Todas as crianças tinham comprado, todo mundo em volta tava vivendo aquilo e elas daquele jeito. E eu fiquei, só elas não vão ter. Aí eu fiquei me segurando e disse, bom, se eu falo agora que vamos comprar um brinquedo, elas vão entender que toda vez que vier pro circo, toda vez que elas vão... Então, se elas não estão pedindo, por que eu vou oferecer? Mana, tem 2 vezes no ano circo, não. Aí eu não falei nada, elas não falaram nada e ficam eu vou comprar pra essas crianças esse brinquedo. Agora, olha, gente, sabe o que eu acho que é interessante também? A maternidade carrega muita culpa, né? Do errar, eu erro, o reflexo da educação. Então, assim, eu sempre digo para meus clientes que chegam lá no consultório, não vamos atrás de culpa, não vamos atrás de erro. Não é sobre errar, né? Eu estava falando para vocês que uma vez alguém me perguntou, que estavam me indicando para consultório e me perguntaram,
Tá, mas como são os filhos dela, né? Como uma referência que eles tivessem que ser perfeitos. E eles são imperfeitos, como eu sou imperfeita, eu erro. Então, não é sobre errar, é sobre como a gente se retrata, é sobre como a gente volta para fazer uma próxima vez, como a gente vai ajustar aquele ponteiro que precisa ser alinhado, como... Então, o erro não é o problema. Então, assim, é óbvio que tudo que vocês fazem, tudo que os pais fazem, ninguém faz com a intenção de errar. Sim. Então, como que a gente pode julgar um erro assim? Tudo que a gente faz com a melhor das intenções, faz querendo acertar. Até um dia eu estava assistindo, andando na esteira, eu fiquei assistindo uma imagem na televisão. E era uma mãe que tinha batido na filha no meio da rua. Na hora me veio uma sensação de, gente, quem pode julgar? Né? Eu não sei, essa mãe, no mínimo, mesmo, não é o método, não tem nada... Não estou apoiando. Não é apoiado, mas assim, no mínimo essa mãe quer que essa filha mude um comportamento, quer fazer uma diferença, quer que ela aprenda alguma coisa e ela só sabe o método punitivo. Mas ninguém pode dizer da intenção dessa mãe de querer que essa filha acerte. Então, como que a gente vai julgar que nós somos responsáveis o tempo inteiro erro, o tempo inteiro... Não, vamos ser mais benevolentes, vamos ter mais compaixão com a gente, no sentido de ir com as outras pessoas, ok, erramos, ok, com muita facilidade, filho, eu errei na forma que eu falei, vem, senta aqui comigo, eu não quero falar desse jeito, vamos ajustar, onde foi que a gente não gostei desse tom, vamos falar, a gente precisa, na verdade, olhar com o foco no aprendizado, na solução, e não no problema, e não na culpa, e não no erro. O erro ele é bem-vindo quando a gente olha no aprendizado. Aí vamos desenvolver habilidade. Quando um filho erra e falta com respeito, é a hora que eu tenho que ensinar sobre respeito. Quando um filho não é empático numa sala de aula com um colega, eu preciso falar sobre empatia. Quando um filho que não coopera dentro de casa, que eu preciso ensinar sobre cooperação. Então, todos os erros, eles são oportunidades da gente desenvolver uma habilidade numa criança. Então, como que eu não vou dar boas-vindas? Seja bem-vindo o erro, seja bem-vindo o desafio, que é a hora que eu tenho para falar sobre diálogo, que eu tenho como se comportar, como uma série de coisas. Autorresponsabilidade. E que venha uma maternidade mais leve. E que venha, exato, que a gente possa fluir. Que os pais sejam cobrados iguais as mães são. Olha que eu não tenho o que falar, meu marido é um paizão, mas a sociedade como um todo, né? Põe muito. A culpa e aquela carga mental toda em cima da mãe, aquela responsabilidade. Outro dia eu tem um post do Instagram que é o que as crianças falam. Aquelas coisas engraçadas, né? É muito bacana. E aí teve uma que era assim: por que o nome é reunião de pais se só as mães que vão? A criança teve essa concepção, né? Então, assim... as meninas falaram ontem. O Daniel perguntou assim: tu viu no grupo dos pais? Aí elas falaram: tem grupo de pais da escola, mãe? Aí eu disse: sim, filha, a mamãe não fala pra você. Não, mas o grupo é de mães, né? Não é de pais. Tem de pai também? Eu desafio ter um grupo que tenha o pai dentro pra... A própria escola amanhã tem dever de casa, amanhã tem não sei o quê, né? A própria escola. E assim, eu digo sempre que eu só tive a minha segunda filha porque o meu marido é um pai maravilhoso. E se não... Não tinha tido nenhum, né? Se eu achasse que ele ia ser um bom pai. Mas assim, toda a sociedade e tudo aquilo já é uma responsabilidade automática da mãe, né? E quando a mãe tá um pouco fora, por exemplo, eu mesma, quando meu marido tá aqui, ele viaja, e teve uma semana que ele foi deixar e buscar, eu não apareci na escola. Aí eu mesmo fiquei, meu Deus, eu não pisei na escola essa isso semana. Que eu ia te dizer, a gente quer esse lugar também, né? Não, mas eu fui, eu deixei. Mas eu mesmo fiquei pensando, eu senti falta, na verdade, porque quando as mães são obrigadas a fazer aquilo, às vezes é um peso. Mas tem casos que a mãe não consegue fazer aquilo, né? E eu acho, por exemplo, na minha concepção, que é uma grande vantagem, é um grande prazer que eu tenho de deixar eu ir buscar minhas filhas. Claro, por conta da nossa dinâmica familiar, o meu marido deixa, eu pego, mas quando ele tá aqui por ele viajar, ele às vezes pega e deixa. Mas é um grande, assim, eu até digo isso para as mães, né, que fazem isso e que acham que é um peso. Experimente não fazer, para você ver que não é um peso. Eu tenho uma vizinha, uma amiga, que ela trabalha no interior. Poxa, o sonho dela é deixar e buscar o filho.
Ela não participa desses momentos tão simples da vida das crianças e que às vezes a gente pensa que o marido trabalha, tudo é meu, é sobrecarga, mas experimenta te afastar um pouquinho e ver como você vai sentir falta. Sim. Então eu acho que às vezes as mães sim têm mais responsabilidades e fazem mais coisas, mas elas também são mais privilegiadas de passar mais momentos com aquela criança, né? Tipo assim, é na hora do banho que a criança vai soltar aquele negócio engraçado. Não é só na hora da brincadeira. É na hora que você tá fazendo as tarefas com aquela criança. É verdade. E lembrando dessa minha amiga, né? Eu até me emociono, porque de fato a gente pensa isso, né? Poxa, tudo é a mãe. Eu abro mão do meu trabalho pra fazer, mas experimenta não fazer. Né? E eu vivo, assim, às vezes, os dois momentos. E é uma delícia você ter, assim, a oportunidade de passar uma tarde com suas filhas. Hoje eu tenho esse luxo, meu horário é mais flexível. Antes eu só saía às 18 horas. Hoje eu posso, 2 da tarde, se eu quiser ir embora, eu posso ir passar uma tarde andando de bicicleta. E eu sempre me coloquei na posição contrária, mas pensando na rotina do meu marido, por exemplo, eu sou 1000 vezes mais privilegiada que ele, porque eu tenho essa opção. Né? A nossa dinâmica familiar se dividiu dessa forma. E hoje ele trabalha muito mais do que eu. Sorte minha. Né? Eu podia falar, não, eu podia estar em tal lugar, eu podia estar em tal posição, eu podia estar muito melhor profissionalmente. Poderia, porque eu sempre abri mão mais que ele em prol da família. Mas hoje eu vejo o quanto eu sim fui privilegiada pela situação que eu estou hoje. Né? De estar. E acho que as mães que às vezes, sou dona de casa, não trabalho fora, meu marido, mas também pense pelo lado bom, né? É bom estar dentro de casa. Conviver, que oportunidade de você passar uma tarde inteira com seus filhos, né? E viver uma vida que vai passar rápido, né? Não, e eles só são crianças naquele momento, né? Passa muito rápido. E quando a gente está consciente da educação, a gente aproveita qualquer oportunidade. E eu não falo nem de quantidade. Né? Eu sempre morei na BR também. A estrada para mim, pegar daqui para BR, nossa, para mim era a hora que eu conversava com eles, que eu desligava som, que eu ligava som, que eu dizia, Luma, é tua vez de colocar tua música, que eu queria saber da música que estava ouvindo. Ela sempre foi muito mais musical, ela colocava. Então, assim, a oportunidade que a gente constrói é agora, é ali, naquele momento. E são pequenos, né? Momentos, e são, assim. Então, assim, se eu puder, né, dar uma dica, assim, é que de fato faça a coisa com consciência, faça a coisa, esteja no momento presente, dê atenção com consciência, tire um dia, se você tem mais de um filho, é bom ter um momento do filho único, né, para cada um, que você vai falar sobre os assuntos daquele, não fazer a programação que atende a criança, colocar, abastecer o potinho da criança. Às vezes a gente diz assim, Bianca, mas eu vou levar ela ali para o supermercado, ela sempre vive comigo. Pô, o supermercado não é interessante para ela, mas o que você quer fazer como mãe? O que você precisa? Para que ela possa treinar, dizer o que precisa. Isso facilita muito na educação. A gente chegar em casa e um filho dizer, mãe, preciso de ti para isso, 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 e não ficar criando briga com o irmão para tu saíres do celular, para ter que apartar briga, e não ter que estar reprovando numa escola para tu ter que estar dando atenção. E a gente ensinar os filhos a expressarem o que sentem, o que falam. A gente precisa estar com essa conexão, com o vínculo. Então, se puder, né? Domingo eu tenho um encontro com meu filho já. Ele disse, mãe, é o meu dia dele. E o papai, o que ele vai fazer? Não sei, minha filha, ele vai se virar com a tua irmã. Então é assim, então a gente divide lá. Tem hora, porque para dar exclusividade. Lá em casa. Pois é, mas procura sair só com uma e a outra sai com o pai. Troca. Eles começam a ter identificações. A minha filha, por exemplo, com meu marido, e quando eles saem juntos, eles só os dois gostam de tomar açaí. Eu e meu filho a gente não gosta, mas aí eles saem, compram o açaí deles, ou então eles vão pro shopping os dois, batem papo os dois, eles estão sempre. Então, aí inverte, vão sair só os dois. Essa semana eles foram pro campo de futebol. Mãe, eu tô adorando essa programação pai e filho. Eles gostam de ter exclusividade. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Quem não gosta? Tu consegues dar atenção pro teu marido quando tu tá sozinha com ele. Se tu tiver com amigos, tu tá dando atenção pros amigos, é com ele. Mas dá atenção com consciência, com entrega, com interesse,
com exclusividade. Então, criar oportunidades para dar a exclusividade na atenção, ela constrói o vínculo. Ela é uma das coisas que constrói o vínculo. E o que eu tenho também conversado muito com meu marido, da gente ter momentos só nós 4. Porque graças a Deus a gente tem uma família muito envolvida, avós que estão presentes e tal, e isso é uma delícia, e é muito bom ter sempre todo mundo junto. Sim. Mas, por exemplo, eu tinha falado pro meu marido, a gente nunca tinha viajado só nós 4. Sempre tinha uma avó, o que é maravilhoso, né, a família. Mas assim, só nós 4 numa viagem é diferente. É muito Sem babá, sem ninguém, né? Exato. Só os 4. É isso. No caso da minha família são 4, se for 3. É Enfim, isso. só aquele núcleo familiar. É importante eles, muito é importante eles saberem qual é o sistema deles. O sistema deles é pai, mãe, irmãos. Até porque a relação com a avó, ela se estabelece de outra forma, que é importante. Muito, entendeu? Não, até a avó é uma delícia, né? A avó, dizem a mãe com açúcar, é verdade. A avó é maravilhosa. A avô, enfim. Ai, gente, o papo tá maravilhoso. A gente vai ter que marcar, vai ter que marcar mais 5 galinhas, gente. Vai ter que ter muitos episódios, porque eu tenho certeza que a gente tinha muita coisa pra falar. Coisa pra perguntar, mas nem contei que eu fui, mas eu vou contar. Eu fui pro Utinga com as meninas. No final de semana eu fui sair com as minhas amigas. Aí, poxa, as meninas gostam das bicicletas, por que elas não podem fazer parte do meu grupo de amigas também, né? Claro. E elas vão na conversa que enfiar a tua sabe, elas vão, né? Levei elas pro Tinga, chegou lá, no caminho a gente foi, mãe, coloca tal música, a gente foi cantando assim, se olhando, gritando no carro, sabe? Foi tão gostoso, porque eu gosto muito de fazer isso e poder dividir isso com elas. Quando chegou no Tinga foi 10 vezes mais gostoso, porque antes de eu engravidar eu já fazia trilha, andava de bicicleta, sempre gostei muito de bike. De repente eu tava andando de bike no Tinga com elas, que eu tava outro dia lá, não tava nem pensando em engravidar, e de repente elas andando ali me acompanhando na mesma... Eu disse, cara, como a vida passa rápido, a gente não pode perder os pequenos momentos que a gente tem pra viver e construir, né? Não, com certeza. Essa relação com os nossos filhos. Com certeza. É Eu que agradeço. Precisamos que você Foi volte. muito legal. Bom, muito obrigada também, eu que agradeço. Falar de maternidade, compartilhar conhecimento para que os pais realmente busquem conhecimento, busquem se apropriar da parentalidade de um modo geral, para que possam estabelecer uma comunicação respeitosa dentro de casa, para que possam estabelecer uma educação com consciência. Então, meu pedido é mais nesse sentido, para que os pais possam ter essa escuta, esse acolhimento, essa conexão e a construção do vínculo, que é muito importante. Eu não sei se foi o Augusto Cury que falou uma vez que criar filhos era muito mais difícil do que ser presidente, algo assim. Que era uma função muito mais difícil do que ser presidente de qualquer país. Eu não tenho ideia de como é que é ser presidente, mas educar é um investimento e tanto. Eu imagino né? que de fato, né? É um investimento e tanto, porque é na gente e neles. Então, nós estamos construindo um ser, gente. Um ser com valores, com... Então a gente precisa considerar temperamento, precisa considerar uma série de coisas que são importantes dentro dessa trajetória. E que bom que cada vez mais estamos abraçadas nessa causa, né? Os nossos filhos e a Vamos gente nos ajudar, né? Exato. Tirar o peso que as pessoas colocam em cima da gente, que a gente se coloca. Deixar a nossa maternidade mais leve. Mais leve, com certeza. E pode ser. E é. Tem que ser, né? Obrigada, porque viu? É uma delícia, né? De todos os perrengues, mesmo assim, é uma delícia. Onde é que as pessoas te acham, Bianca? Fala o teu Instagram. Então, Bianca Gemac é o meu Instagram, né? Lá eu posto... Eu não sou muito de stories, eu trabalho o dia inteiro, né? Então não dou conta de... Mas lá tem alguns vídeos... Tem vídeos com ferramentas, né, de vínculo, ferramentas de encorajamento, ferramentas de conexão, ferramentas de reunião de família, para fazer reunião de família, como fazer uma reunião de família. Então lá tem vários vídeos legais que dá para você. São vídeos curtos, mas bem precisos, né, na informação. Então é no Instagram mais que eu acabo usando. É isso, gente. Então foi isso, gente. Esse foi mais um Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Pode ir lá no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça. Pode. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar.
Tchau. Tchau. Tchau, tchau.